Quero chamar o Rafa aqui na frente. Rafa, come on. Estenda a sua mão para cá. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do Rafa, pelo presente que ele é para as nossas vidas, para essa igreja. Espírito Santo, nós queremos que o teu amor e a tua palavra fluam através da vida dele. Nós o abençoamos nessa hora e sabemos que se o Senhor abençoa, abençoado está. E nós liberamos uma palavra de bênção, de favor, de graça, de unção, de ousadia, de fluir do teu poder através da vida dele, não apenas para que recebamos uma boa palavra que eu sei que o Senhor colocou no coração dele, mas para que também nós sejamos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, boa noite, queridos, paz do Senhor. Quero convidar você já para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11, nós vamos ler o versículo 10. Gênesis capítulo 11. Quero situar você aqui, lá em Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala sobre a genealogia de Adão até Noé. E aqui nesse trecho, além de falar um pouquinho também no capítulo 10, nesse capítulo 11, a partir do versículo 10 aqui, ele fala a genealogia seguinte. Então nós vamos ler aqui esse versículo apenas, depois nós vamos continuar um pouco mais para baixo, mas que fala sobre a descendência de Sem, depois do dilúvio, amém? Versículo 10 diz assim: esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Queria pular com você agora lá, ele continua falando da genealogia, mas para o versículo 24, ele diz assim: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém? Esse é um trecho então da genealogia. E eu quero situar vocês, em primeiro lugar, aqui alguns personagens. Nós falamos aqui que a genealogia começou aqui de Sem até aqui a família, né, de Abrão. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes desse texto. Primeiro, aqui quando fala sobre Terá, o pai de Terá chamava Naor, e Terá teve 3 filhos. Um também chamava Naor, um chamava Abrão e outro chamava Harã. Só que depois a Bíblia diz aqui que Harã, nós não sabemos aqui, alguns dizem que Harã era o filho mais velho, outros dizem que não, mas enfim, um detalhe que para nós não importa agora. Mas a Bíblia diz que Harã, que era um dos filhos de Terá, irmão de Abraão, ele morreu, que era o pai de Ló. Tá confuso ou tá dando para entender? Eu precisei ler, confesso para você que eu precisei ler muitas vezes esse texto, até as coisas se encaixarem na minha cabeça, porque tem alguns nomes repetidos. Só que a Bíblia diz ali que Terá, pai de Abrão, depois que o filho dele morreu, Harã, ele saiu da cidade natal deles, que era Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que Terá saiu, aqui no versículo 31 ele diz assim:
Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, seu neto, filho de Harã, Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, na cidade de Harã, estabeleceu-se ali. Você percebe aqui que tem alguns nomes repetidos, né? Mas um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui é que um dos filhos de Terá, irmão de Abrão, chamava-se Harã, morreu em Ur dos Caldeus. E quando eles saíram de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que Terá tinha um destino, ele ia para Canaã. Mas quando ele chegou numa cidade chamada Harã, que era a cidade que tinha o mesmo nome do seu filho, ele parou ali e ficou ali, e ali ele morreu. A Bíblia continua depois do capítulo 12, dizendo que nesse momento foi quando Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual era a terra? Canaã, que era na verdade o destino inicial de Terá, o seu pai. E o título dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é Rompendo com a Dor do Passado. Eu acredito que muitos de nós aqui, talvez, por algum motivo, por causa do passado, por situações difíceis que passaram, que tiveram que enfrentar, talvez tragédias, coisas da vida que acontecem, perdas significativas, perdas no trabalho, perdas financeiras, decepções, traições, lutas, dívidas, falência, coisas que acontecem na vida que a gente não consegue prever. Algumas coisas estão no nosso controle, outras estão totalmente fora do nosso controle. Elas muitas vezes nos paralisam. Muitas vezes a voz do passado fala mais alto do que a esperança num futuro. E algo que eu quero chamar aqui a sua atenção foi que Terá, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha um destino. Só que no meio do caminho, a Bíblia fala que ele já havia perdido o seu filho lá em Ur dos Caldeus, e ele foi no destino, mas quando ele chegou numa cidade que tinha o mesmo nome do seu filho, ele parou. Eu não sei qual foi o sentimento de Terá, eu não sei o que ele fez ali, o que aconteceu com a vida dele, eu não sei. Mas a verdade é que parece que a dor do filho, daquela perda, nunca foi superada para ele, porque o objetivo que ele tinha para cumprir, ele não foi adiante. Então o seu filho pegou o bastão, recebeu a promessa de Deus, falou com ele: olha, a promessa está sobre a sua vida, agora sai desse lugar onde você está, quebra esses vínculos com o passado, com a sua família, deixa tudo de lado e segue para aquilo que eu vou te mostrar. E é muito curioso, porque quando nós olhamos para uma pessoa assim, como Terá, nós muitas vezes olhamos para nós e conseguimos ver, puxa vida, em determinado momento da minha vida, quando eu tive uma dor, uma decepção, um problema, uma luta, eu parei. Eu deixei de acreditar, eu deixei de sonhar, eu deixei de realmente entender que Deus poderia fazer algo no meio daquela situação. E eu quero usar um exemplo aqui, que é o exemplo de José, na verdade, para ilustrar aquilo que eu creio que Deus colocou no meu coração, que é sobre a história dele. Mas eu quero relembrar aqui alguns fatos com você que aconteceram com José. Eu não sei se você conhece toda a história de José, mas eu quero citar apenas alguns aqui. José, ele foi traído pelos seus irmãos. José foi lançado numa cova. José foi vendido por aquelas pessoas da sua própria família. José, ele foi abandonado. José, ele foi separado dos seus pais. Eu não sei como você se sentiria, mas tão jovem ali, talvez na adolescência ainda, de repente ter um rompimento tão grande dessa forma e nunca mais ver os seus pais, nunca mais ter contato com seus irmãos, na sua família, ser vendido como escravo, ir para uma situação
que teoricamente não tinha como mudar depois disso, ser vendido como escravo, uma vez escravo, sempre escravo. Provavelmente ele passou por muitas dores na sua alma, muitas noites em claro, pensando: o que foi que os meus irmãos, as pessoas que eu achava que eram para estar me encorajando, que ouviram eu falar de um sonho, de algo que Deus tinha na minha vida, e ao invés de cooperar comigo, lutaram contra mim. José, ele foi provado, ele foi tentado sexualmente, embora ele não cedeu. José, ele foi preso injustamente. José, ele foi esquecido por aqueles que ele mesmo ajudou. José teve que suportar um longo período de prisão. E quando nós olhamos na Bíblia, fala sobre a prisão de José, fala que ele prosperava ali onde ele estava, ele foi colocado ali como chefe, mas eu não sei quanto tempo isso demorou, como foi o processo ali, porque lá em Salmo, a Bíblia diz assim, no capítulo 105, 16 a 19, diz assim: ele mandou vir fome sobre a terra, e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. Quanto tempo esse homem passou ali, sofrendo as dores numa prisão? Provavelmente não era algo confortável, não era algo fácil de lidar, e cada vez que aquelas correntes machucavam seus pés, ou aquelas correntes prendiam o seu pescoço, ele devia lembrar dos irmãos, e falar assim: ah, se eu pudesse pegar aquele sem vergonha, ah, se eu pudesse ver o fulano na minha frente, ia ser diferente, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Talvez quantos dias ele teve que lidar com esses sentimentos, na cabeça dele lutavam ali, falavam: Deus, você me deu um sonho, e agora o sonho está cada dia mais longe, cada dia mais distante. E José foi provado por Deus, José foi desafiado na sua fé. E nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 41, gostaria que você lesse comigo, se você puder abrir aí, Gênesis capítulo 41. Eu vou ler versículos 51 e 52. A Bíblia diz que antes dos anos de fome, José, ele teve 2 filhos. E aqui no versículo 51 diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Quando eu estava meditando nesse versículo aqui, eu estava pensando sobre o nome desses 2 homens aqui. E quando a gente lê a história de um homem como Terá, que viu que ele parou no meio do caminho, eu tenho uma santa admiração aqui por José, porque todos nós conhecemos José como um homem íntegro, um homem que teve uma história de superação, que passou por muitas adversidades, e mesmo nos momentos de provação foi fiel a Deus, foi um homem íntegro. E aqui nós vemos que num dado momento, quando ele teve esses filhos, para mim isso representa algo muito especial da parte de Deus, porque o primeiro filho que ele teve chamava-se Manassés. Para mim o que Deus estava querendo dizer aqui, para ele era: José, eu tenho realmente algo grande para fazer na sua vida, esse sonho, aquilo que você viu, eu quero fazer, eu quero realizar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é romper com a dor
do passado. É deixar o seu passado para trás. É se abrir para o novo, para aquilo que eu tenho para frente. O primeiro filho dele tinha esse nome. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Eu não sei como que era o dia a dia dele, mas talvez muitos momentos ele foi reclamar com Deus, murmurar: Senhor, está difícil demais a situação, essa dor, toda vez eu me lembro dos meus irmãos, me sobe uma ira, uma raiva, é difícil lidar com isso. E Deus estava trabalhando isso no coração dele, falando para ele assim: José, eu vou te libertar dessa dor. Eu acho interessante que diz aqui: Deus me fez esquecer. Isso não é um trabalho que eu posso gerar na minha própria força, mas é algo que Deus pode gerar em nós e através de nós. E o segundo filho se chamava Efraim, que quer dizer: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. E aqui nós vemos já José, ele já estava vivendo um momento ali de prosperidade. Ele estava vivendo um momento especial, ele estava realmente vivendo, já vislumbrando um pouco do plano, do propósito de Deus para a vida dele. Mas o que eu percebo aqui é que Deus falou para ele: para você viver realmente essa colheita dobrada, realmente aquilo que eu quero fazer em você, você precisa de cura. Porque Deus sabia que um momento ele ia precisar se encontrar com seus irmãos de novo. E o que ele ia fazer, como ele ia reagir naquele novo encontro. Porque ele poderia então ver realmente os sonhos se cumprindo, os seus irmãos se rendendo ali, se humilhando e reconhecendo o que Deus tinha feito na vida de José e através da vida dele. Ou ele ia botar todo mundo para correr, passar o facão na cabeça de todo mundo e acabar com tudo do jeito que ele achava que deveria ser feito. E eu vejo o coração aqui de José se rendendo aos planos, aos propósitos de Deus. Na Bíblia de Strong, ele fala sobre o nome Efraim: duplo monte de cinzas, duplamente frutífero. A Bíblia fala lá em João 12:24, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Eu creio que nesse momento era o momento de José reconhecer que ele precisava não fazer mais a vontade dele, não o que ele queria, morrer para aquilo que ele realmente talvez deveria querer fazer, aquela sede por vingança, o desejo de realmente falar para os irmãos dele: olha, vocês fizeram isso, isso e aquilo, e jogar na cara deles, mas realmente submeter isso ao Deus. E eu vejo aqui em Gênesis no capítulo 48, se você puder ir comigo lá. Gênesis 48, versículo 1 e 2. Ele diz assim: algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Muita coisa aconteceu durante esse tempo, entre o intervalo aqui, que José estava na prisão, sofrimento, tudo que ele passou, até quando ele se reencontrou com a sua família, com seu pai, com tudo. Deus começou a restituir tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus começou a cumprir a sua palavra. E algo interessante que a Bíblia diz aqui, que me chamou muita atenção: quando Jacó se encontra aqui com José foi levar os meninos aqui para ele. No versículo 8, você vê aqui: quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe.
os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José o tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar os outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. A você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E nós vemos aqui o momento do encontro de Israel com José. E o que me chama a atenção aqui é que Jacó já fazia muito tempo que não via os meninos, seus olhos já estavam fracos, ele quase não enxergava. E ele pergunta para José: quem são esses aqui? Ele falou: olha, pai, são seus netos. Ah, que coisa boa, meus netinhos, vem aqui. E depois os meninos no joelho, abraçou, beijou, deu um cheirinho nos netos. E aí a Bíblia diz que ele falou: eu quero orar por vocês, eu quero abençoar você, meu filho, abençoar meus netos, abençoar a minha geração. E o que ele faz é aí, José parece que já fez a coisa meio de caso pensado, colocou o Efraim, né, e o Manassés já bem posicionado, de tal forma que Jacó, quando estendesse a mão direita, colocasse a mão sobre a cabeça de Manassés, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. E aí o que acontece é que eles estavam bem posicionados ali, então Jacó poderia só estender a mão e colocar a mão na cabeça de um e do outro, mas Jacó fez assim, ó. Jacó, ele cruzou os braços e ele colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. E o que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo esse texto aqui, de acordo com o significado desses nomes, é que a dor do passado, ela não fala mais alto do que o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Efraim, ele tinha um significado de uma dupla colheita, de um propósito, daquilo que Deus ia fazer na vida de José. E o Manassés estava falando daquela cura que Deus estava promovendo ele na dor do passado, do sofrimento. E o que Deus estava querendo dizer ali era: José tentou ali de alguma forma trocar a mão do pai, falou: pai, você está fazendo errado, não, esse aqui é o mais velho, não. Ele falou: não. Ele falou: os dois vão ser uma nação muito forte, muito poderosa, os dois vão ser abençoados. E o que eu entendo com isso é que o sofrimento, ele tem um propósito. Quando nós olhamos para a história de José, talvez a gente fosse escrever um livro sobre a história de alguém, talvez a gente ia escrever diferente, ia poupar um pouquinho mais aqui, não põe muita dor aqui não, o sofrimento, coitado do menino.
ele é tão novinho assim, vai sofrer demais. Não pode, coitado. Mas eu vejo que tudo o que José passou foi justamente para prepará-lo para o lugar onde Deus queria colocá-lo. Não houve nenhum impedimento para Terá sair da cidade de Harã. Ele mesmo se estabeleceu lá com a sua família e parou a caminhada, parou a sua jornada. Essa responsabilidade de continuar perseverando e andando, ela é nossa. E Deus, no meio do caminho, no meio do processo, e muitas vezes no meio da dor e do sofrimento, é onde Ele vai forjar o nosso caráter, onde Ele vai fortalecer as nossas vidas para o propósito que Ele tem lá na frente. E a dor vai ser parte do processo, mas aqui diz que Deus ia abençoá-lo na terra do seu sofrimento, porque é na sua dor que Deus tem preparado a maior vitória. E é interessante que depois que ele orou, ele pegou Efraim e colocou Efraim à frente, e Manassés ficou para trás. Deus está querendo dizer: meu filho, a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você já passou, deixa para trás. Eis que faço coisas novas. Lá em texto, a visão de Deus sobre o sofrimento é totalmente diferente da nossa. A percepção que Deus tem sobre o sofrimento, quando no caso de Jesus, em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 7 ao 9, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se o próprio Jesus, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, foi moldado na sua vida pelo sofrimento, que dirá nós? Meu sogro está aqui presente hoje, né? Ele tem uma frase que diz assim: quem passou por essa vida e não sofreu, não viveu. Estou roubando aqui hoje os direitos autorais, com a permissão, porque é verdade. Quem é que passa por essa vida e não sofre, não cresce, não amadurece, não se desenvolve? E é difícil a gente ser grato muitas vezes no meio da tribulação, porque a gente não consegue ver o final do filme. Mas no meio da dor e do sofrimento, é onde Deus está gerando as coisas mais importantes dentro do nosso coração. Diz a Bíblia lá em Isaías, capítulo 43, o 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, ele diz: não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. No momento da tribulação, da angústia, da dor, às vezes nós olhamos para trás e falamos: ai, como era bom quando era criança, né? Não tinha preocupação, não tinha boleto para pagar, não tinha nada. Ai, como era bom, né? Quando era solteira, tão mais fácil, sobrava dinheiro na minha conta. Agora é comida, é IPVA, é IPTU, é boleto disso, boleto daquilo, é casa própria, é carro, é... Era tão mais fácil as coisas. Quando eu era mais novo, tinha tanto vigor, tanta força. E a Bíblia diz: não é sábio nós falarmos isso, porque quando nós olhamos para o passado, nós temos que olhar para o passado com uma perspectiva divina, porque Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá
esperança. Quando a Bíblia fala de nós olharmos para o passado, Ele não está falando para a gente viver lá, remoendo, chorando, e olhando para o passado, e querendo voltar para lá. Ele fala, não, olha para lá, porque aquilo que eu fiz lá atrás, tudo aquilo que você passou, te forjou, vai te dar esperança para você viver o melhor que eu tenho para você lá na frente. A perspectiva divina, ela é totalmente diferente da nossa perspectiva. Agora, não é fácil muitas vezes romper com essa dor do passado. Nós temos aqui ouvido nosso pastor falar sobre um ano de rompimento, um grande romper, um grande breakthrough. E talvez a única coisa que te prenda é que você está olhando para trás em vez de estar olhando para frente. Você está preocupado com aquilo que você passou lá atrás e está esquecendo de ver aquilo que Deus está fazendo, preparando para você lá na frente. Quando nós estamos vivendo a dor, é difícil agradecer, mas depois que nós passamos e vemos lá na frente, nós vamos falar que nem José, lá em Gênesis, deixa eu abrir aqui, capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim, vocês, falando para os irmãos dele, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Na verdade, tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. Foi fácil? Não foi. Alguns dizem que esse processo na vida de José demorou 13 anos. É difícil você olhar para uma prova e falar, puxa, olha, Deus vai começar a fazer algo na sua vida muito grande. Amém, aleluia, Deus está te dando uma visão que vai te fazer prosperar, vai te fazer reinar, vai te abençoar, isso, amém, aleluia, aleluia. Só que você vai começar agora 13 anos de sofrimento, de luta, você vai ser preso, você vai ser traído, você vai ser preso injustamente, você vai ser isso, aquilo. Ah, nem tão amém, né? Amém. Passa de mim, Senhor, se for possível esse caso. Mas quem queria ter um fim como o de José aqui? Fala aí. Você quer o processo? Aí que a Bíblia diz, né, que o fim das coisas é melhor. Então eu quero o fim mesmo. Mas o processo dói. Mas se nós não rompermos com essa dor, se nós não conseguimos gerar isso, esse fruto que se chama Manassés, e deixar Deus curar o passado, deixar de lado realmente o que foi, já foi. Qual é a lição? O que é que eu posso extrair do meu passado para olhar para o futuro com esperança? O que é que Deus fez no meu coração enquanto eu passava essa dor, essa prova? Porque José, talvez ele tinha direito, entre aspas, em alguns momentos de pensar ou de dizer, Deus me abandonou. Olha aí, eu fiz tudo certo e olha onde eu estou, olha o buraco que eu entrei agora. Melhor seria eu estar lá na casa do meu pai, roupinha nova, túnica colorida, predileto, mimado. Mas não era esse o plano de Deus para ele. É algo que acontece com Jacó aqui em Gênesis, no capítulo 45. Quero ler com você. Gênesis capítulo 45. Versículo 25. Os irmãos de José, quando estavam passando aquela prova, José provando o coração deles, falou, vão, já tinham ficado com Benjamim, vão lá, chamam o pai, enfim, toda aquela história. Mas aí José, ele se revela aos seus irmãos, mostra quem ele é. Ele fala, agora vai, busca todo mundo, traz para cá. E lá no versículo 25 ele diz assim, assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera,
E vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está aí vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Engraçado que aqui diz que o velhinho quase infartou, coitado. Recebeu a notícia: José está vivo, o homem quase teve um treco. E aí depois acontece aqui que a Bíblia diz que o seu espírito reviveu. Agora pensa, esses homens são citados na Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó. Quem são esses caras? Agora olha o que aconteceu com esse homem. Depois que ele perdeu o filho, esse cara desanimou de uma tal forma que parece que a vida dele ficou parada. Eu não sei se ele ouvia as histórias lá de Terá, também quando perdeu Arã, como foi difícil para ele suportar aquela dor. E Jacó devia estar ali pensando: meu Deus, que maldição é essa que agora veio para minha casa? Já não basta lá meus parentes, meus antepassados, tragédia na família, agora comigo também. Ele paralisou, parece. E de repente esse homem tem contato de novo com José. Meu filho está vivo. Depois de tantos anos separado da família, depois de tantos anos, Jacó teve a oportunidade. Quando ele encontra com José, ele fala: meu filho, é muita coisa para mim. Além de eu ter a oportunidade de novo de me encontrar com você, ainda estou tendo a oportunidade de ver meus netos. Que coisa maravilhosa. Quantas noites esse homem questionou a Deus: Deus, o Senhor não deu uma palavra lá para Abraão? Meu avô foi e orou, teve um filho, viu lá, caminhou, Isaac, orou, teve um filho também. Aí foi uma luta para eu ter um filho. Quando eu tenho um filho, ali vendo, sonhando com a promessa, com o cumprimento, aquilo que o Senhor estava fazendo, preparando, de repente o Senhor leva embora. Quanto esse homem se entristeceu, quanto esse homem se angustiou, quantas noites, talvez chorando, falando: acabou, o que Deus tinha para a minha vida agora não tem mais. Será que eu fiz alguma coisa errada? Onde foi que eu falhei? O que foi que eu fiz que Deus cancelou o propósito que Ele tinha para a minha vida? O que foi que aconteceu? Só que a promessa de Deus, ela nunca falha. Aos nossos olhos ela parece tardar, ela parece que está demorando, mas a promessa veio, a promessa chegou, a promessa se cumpriu na vida dele, em toda a sua geração. Aquela palavra. Qualquer um de nós, querido, qualquer um de nós pode ser o maior herói da fé. Um dia da caminhada ou outra pode ser tentado a parar, pode ser tentado a se render às circunstâncias, ser tentado a se render à dor, ser tentado a abraçar o sofrimento e ficar nesse lugar de sofrência. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um Manassés, Deus tem um Efraim. É um Deus que cura. Nós cantamos isso aqui hoje. É um Deus que cura. É um Deus que move céus e terra a nosso favor. É um Deus que transforma todas as circunstâncias. É um Deus que é vivo e pode ressuscitar a nossa esperança. Quando eu olho para essa história aqui de Jacó, eu fico pensando, se esse homem aqui, com uma notícia de que seu filho estava vivo, a Bíblia diz que o espírito dele reviveu, só com uma boa notícia, com a esperança, que ele nem tinha visto ainda, ele nem tinha assim, ainda plena consciência, porque no momento que ele recebeu a notícia, ele falou: eu nem acredito mais, como é que pode, meu filho está vivo hoje?
Quando ele recebeu essa notícia, o espírito dele reviveu. Imagina nós, numa época como essa, tendo a notícia que o nosso Deus ressuscitou e está vivo. Muitos achavam, quando olharam para Jesus na cruz, que a esperança estava terminando ali. Muitos dos discípulos falaram, o negócio é a gente voltar a pescar, que tudo que a gente achava que ia acontecer, deu ruim. Muitos desanimaram, muitos se entristeceram, mas a história não acabou aí, porque foi nesse lugar, na cruz, que Jesus levou sobre si as nossas transgressões, o nosso pecado, e cravou na cruz. Foi lá que ele triunfou sobre todo o principado e toda a potestade, os expôs ao espetáculo. Foi nesse dia de maior dor e sofrimento que nós recebemos a maior das vitórias. E hoje nós temos uma esperança que não morreu naquele dia, uma esperança que é viva, que é o terceiro dia, que é justamente hoje onde nós celebramos, ela ressuscitou e vive. Então eu pergunto, se o espírito de José reviveu com uma notícia boa, o que é que Deus pode fazer através do seu filho Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e hoje está vivo e está aqui? Sabe, eu não sei qual foi o seu passado, o que você fez ou deixou de fazer, talvez o que te prende, ou que gera culpa e dor dentro de você, mas uma coisa eu tenho certeza, hoje chegou o dia do seu rompimento. Às vezes nós questionamos Deus no meio do processo, como José, no momento que ele achou que ele estava pronto, ele tentou articular com o copeiro, falou, viu, já que você vai lá com o homem, você fala de mim, por favor, avisa que eu estou aqui, me tira daqui, eu não fiz nada, não mereço estar aqui, me ajuda, me dá uma força lá. E a Bíblia diz que ele se esqueceu, 2 anos depois, existe um momento para cada coisa determinada por Deus. Deus, Ele não vai aliviar no processo, Ele não vai antecipar, mas Ele também não vai atrasar. A única coisa que depende de nós é confiar. Esse versículo que eu sempre falo que é muito difícil aplicar fé nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você é chamado. Deus te chamou, Deus te escolheu. E todos os buracos que você entrou, todas as dificuldades que você passou ou tem passado, todo o seu passado, de alguma forma Deus vai converter, como Ele fez com José, vai pegar todo aquele mal e vai trazer, converter em bem, para que outras pessoas possam ser conservadas em vida, para que outras pessoas sejam tocadas através de você, para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Amém? Se você puder, se coloque de pé. Lá em 2 Coríntios, esse texto é muito conhecido, mas eu faço questão de ler. 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz assim, versículo 15: E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E no versículo 17 ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A expectativa de Deus, do coração de Deus aqui, essa entrega que Ele fez por cada um de nós, seja a mesma entrega que nós possamos fazer uns pelos outros. Se Ele deu a vida dele por mim,
eu dar a minha vida também para Ele. E a Bíblia diz aqui, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se é uma condição, quer dizer que se eu estou em Cristo, então as coisas velhas já passaram, o meu passado já foi, aquilo que eu fiz lá atrás ficou para trás, e a Bíblia diz que tudo se fez novo. O propósito de Deus é, daqui para frente, se você está em Cristo, é que tudo se torne novo, que tudo ande de acordo com o propósito da vontade dEle, seja no momento de alegria, ou seja no momento de dor. A Bíblia diz que é só por um tempo, é uma leve e momentânea tribulação, que vai redundar em nós um eterno peso de glória, porque os nossos olhos não estão nas coisas que se vê, mas naquilo que não se vê, não naquilo que é temporário, mas naquilo que é eterno. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a orar comigo. E por acaso, se você não está em Cristo, mas você gostaria de viver uma nova vida, de celebrar a ressurreição que nós estamos celebrando hoje, revivendo, tendo essa mesma experiência que eu já tive, muitos aqui tiveram, de ter uma nova vida, eu quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Quero convidar você, porque a Bíblia diz: se você está em Cristo, nova criatura é. A você fazer essa entrega de todo o seu coração, a realmente depositar aos pés dele e falar: Senhor, eu quero entregar a Ti o meu passado, eu quero entregar a Ti a minha dor, eu quero entregar a você o meu sofrimento. E talvez muitas coisas que você vem passando, Deus automaticamente hoje já vai fazer, como Ele fez na vida de José. Deus fez prosperar José, Deus curou José na terra do seu sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem algo novo preparado para você. E a segunda oração que eu queria fazer aqui diz respeito a talvez você que parou de sonhar, parou de caminhar, parou de acreditar no sonho e no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar que hoje é a noite de romper com essa dor, de romper com esse sofrimento. Talvez a situação possa nem mudar do dia para a noite, mas você vai mudar em relação às circunstâncias. Você vai começar a andar de uma forma diferente, olhando de uma forma diferente, tirando proveito das circunstâncias que você tem passado, e Deus vai te levar ao centro da vontade dEle. Amém? Pai, nós queremos nessa noite entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Mais uma vez nós agradecemos, como o pastor Fábio já orou aqui, por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te agradecemos pela entrega, Pai, do Teu Filho na cruz por cada um de nós. Mas nós queremos não só reconhecer aquilo que Jesus fez por cada um de nós, mas nós queremos convidá-lo para fazer parte da nossa vida, para acessar o nosso coração de uma forma nova, para realmente nos tocar, nos transformar, nos avivar. Pai, muitas vezes o que nós mais queremos é fugir do sofrimento, fugir da dor, porque gera um desconforto, gera algo dentro de nós que nós não queremos, situações que nós não queremos enfrentar, não queremos passar. Mas nós sabemos que nesses momentos o Senhor está nos calejando, está nos forjando para batalhas maiores, está nos ensinando, está nos levando à maturidade. E nós queremos te agradecer por toda a dor, nós queremos te agradecer por cada tribulação, por cada luta, Senhor, porque através de cada uma delas, o Senhor tem nos feito andar em vitória. Obrigado porque tudo que o Senhor planejou é para o nosso bem. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom.
e a tua palavra diz que o maligno não nos toca. Nós cremos, Pai, que nesse processo todo, Senhor, nós estamos guardados e protegidos à sombra das suas asas. Nós declaramos que nós não queremos parar, nós não queremos desistir, nós não queremos jogar a toalha, nos entregar às circunstâncias, mas nós queremos nos entregar àquele que pode todas as coisas. Nós queremos que, independente da dor, da circunstância, do que está ao nosso redor, nós queremos continuar avançando, como o exemplo que nós vimos de José, que se manteve firme em todas as adversidades. Que o Senhor nos conceda essa graça, papai, que o Senhor nos conceda essa força, que o Senhor nos conceda realmente a visão do alto, que nós possamos realmente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabemos que o Senhor é um Deus que não nos prende no passado, nas nossas lutas, dores, no nosso pecado, mas o Senhor já tomou sobre si aquilo que pesava sobre nós, para que um caminho fosse aberto, um livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos andar em vitória, andar em santidade, andar em novidade de vida, Pai. E nós queremos ver da forma que o Senhor vê. Nós queremos realmente entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é o melhor. Nós queremos aplicar fé na Tua vontade, sem desistir, sem parar, sem esmorecer. Nós pedimos que o Senhor fortaleça, Pai, os nossos corações nessa noite. E nós declaramos que toda dor, tudo aquilo que possa ter sido causado no coração de cada um dos meus irmãos, pelo passado, pelas lutas, pelas provações, tudo aquilo que possa ter paralisado, nós declaramos agora que cesse. Em nome de Jesus, nós declaramos um bálsamo do céu para curar os corações, as almas aflitas e feridas. Nós declaramos agora um romper na mentalidade, Pai, que ninguém aqui se apegue às circunstâncias vistas, aqui tem visto, mas aquilo que é eterno, que os olhos possam ser postos no alto, no autor e no consumador da nossa fé. Nós declaramos uma nova caminhada, uma caminhada realmente que não está pegado totalmente a Ti, papai. Nós declaramos homens e mulheres com esse mesmo espírito de José disponível para que em todas as circunstâncias, boas ou adversas, venha prosperar. Um homem disponível para perdoar, um homem disponível para amar, um homem disponível para entender que mesmo em meio às dores, o Senhor estava no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus.